Saudações orgânicas, organológicas para todos, todas, todes. Estamos aqui para mais uma produção de nossa mensagem. Trazemos a nossa mensagem com o portal aberto e a luz está presente. A luz está presente e o livro mágico sagrado também está presente. O livro mágico sagrado está aqui, a luz está aqui, então estamos prontos para transmitir a mensagem sagrada. Vamos abrir os portais. Abrindo os portais. Hakashamalaya, Alakashalanta, Alamalanta, Lamalanta, Lamalanta, Alamalanta, Alamalanta, Lamalanta, Hakashamalaya, Hakashamalaya. Aqui está a luz, aqui está a luz. Você que está aí do outro lado do portal, veja, aqui está a luz, estamos aqui com a luz. Hakashamalaya, Amalakashalanta, Alamakashalanta. Agora vamos abrir o livro sagrado da magia, a magia que abre os portais. Habakashalanta, Vu. Abriu em Salmos 105. Abriu em Salmos 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Habakashalanta é o seu nome, Habakashalanta. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos o seu santo nome, Habakashalanta. Habakashalanta é o seu nome, Habakashalanta é o seu nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor Habakashalanta, Abakashalanta. Buscai o Senhor e o seu poder, Habakashalanta, Amalanta, Amalanta. Buscai perpetuamente a sua presença, acendendo a luz, a luz. A luz é o libertamento universal superior, é o libertamento universal superior. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo dos seus lábios, os lábios de Abakashalanta, Abakashalanta. Lembrai-vos da maravilha que fez e dos seus prodígios, vós, descendentes de Abakashalanta, e o seu servo, vós, filhos de Abakashalanta, seus escolhidos. Ele é o Abakashalanta, nosso Deus. Os seus juízos permanecem por toda a terra. Lembra-te perpetuamente da tua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abakashalanta e do juramento que fez com Abakashalanta, e o qual confirmou Abakashalanta por decreto e Abakashalanta por aliança, dizendo: dar-te-ei a terra de Abakashalanta, como quinhão da nossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos os forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, e ninguém permitiu que os oprimisses. Antes, por amor deles, repreendeu-os Abakashalanta, Amakalanta, Makalanta. Este é o texto da magia verdadeira. Abakashalanta. Blam. Agora vamos falar sobre a luz. A luz é o libertamento universal superior. O liberamento das energias cósmicas formadoras de estrelas ocorre quando na Terra nossas mentes entram em equilíbrio e se unem aos nossos pensamentos em uma só vontade. Tudo é possível quando os homens se reúnem de boa vontade para fazer o bem. Isso é verdadeiro, isso é uma verdade absoluta. Quando as pessoas se juntam para decidir ou para fazer o que é bom, fazer o que é bem, fazer o que é maravilhoso, tudo corre bem. Tudo corre bem quando tudo está bem, tudo vai bem quando tudo está bem. Então os homens se unem e as mulheres se unem e tudo se reproduz e tudo se transforma em coisas boas. Mas quando, ao contrário, os homens se juntam para produzir veneno, para produzir maldade, para produzir o que é ruim,
então tudo vira coisa ruim, tudo dá errado, tudo se produz mal e milhões de pessoas morrem, como vimos na pandemia, né? Na pandemia, as pessoas morreram sem os cuidados que eram necessários. Por quê? Porque os homens que governavam, os homens que estavam no poder, só pensavam no próprio bem e na maldade. E estavam possuídos pelo mal, estavam possuídos pelo erro, estavam possuídos pela ignorância, pela estupidez e produziram morte, produziram matança, produziram genocídio. Muita gente morreu porque não se cuidou. E não se cuidou por quê? Porque aqueles que deveriam guiar o país, guiar as pessoas, guiar o mundo, estavam olhando para a maldade. Né? Andavam de motoca, andavam produzindo abobrinhas, produzindo besteiras, produzindo ignorância, estupidez e não cuidaram daqueles que estavam sob os seus cuidados. Faltou tudo, faltou remédio, faltou cuidado, faltou hospitais, faltou farmácia, faltou remédio, faltou até o próprio ar. Né? Isso é um absurdo, faltou o ar. Né? Então, assim, olhando para as besteiras, né, que foram feitas, olhando para os absurdos que foram feitos, nós podemos dizer que esses homens não tinham luz. Nunca tiveram em suas vidas, nunca tiveram luz, nunca tiveram o libertamento universal. Nunca tiveram o libertamento universal superior. O libertamento universal superior é aquela vontade que tem dentro da mente das pessoas que são voltadas para fazer o bem, e dentro da mente dessas pessoas que são voltadas para fazer o bem, para fazer a bondade, para produzir a bondade, elas se unem. Elas procuram outras pessoas que têm esse desejo de fazer o bem e elas se conectam. Quando elas se conectam, esse pensamento se reproduz, essa energia cósmica se eleva para um grau superior e todo o universo se enche dessa energia cósmica positiva, boa, de boas intenções, e as estrelas começam a explodir e produzir mundos. Porque vocês sabem que quando as estrelas explodem, a poeira cósmica que está solta, liberta no universo, essa poeira começa a se juntar. E quando essa poeira se junta, forma mundos, agrupamentos de solidez e de solidificação. Então, assim, o pensamento universal, o pensamento positivo, o pensamento da bondade, quando as pessoas de bem se juntam em uma só união, aqueles que estavam perdidos se encontram. Né? Aqueles que estavam perdidos se encontram. Perdidos no sentido de que em algum momento das vidas dessas pessoas, elas se perdem, elas se deixam levar pelo mundo, elas se deixam levar pelo consumismo. Né? Elas precisam ter um smartphone novo, elas precisam ter um computador novo, elas precisam ter um carro novo, elas precisam ter uma casa nova, elas precisam pintar a casa, reformar a casa, comprar roupa nova. E o que fazer com a roupa velha? Né? A roupa nem ficou velha e ela já quer jogar fora, quer queimar, quer jogar no lixo. Né? E o lixo nem sempre é o lixo. Né? Muita coisa são coisas reaproveitáveis, coisas, o próprio alimento, as pessoas jogam fora o próprio alimento. Hoje nós temos alimento suficiente para que toda a humanidade se alimente 5 vezes ao dia. Né? Não faz o menor sentido, com a produção de alimento que nós temos hoje no planeta, a gente ter gente passando fome. Né? Aquelas pessoas que estão lá sendo proibidas de comer pelos poderosos que mandam, né, nas guerras, usam a fome como arma de guerra. Né? Essas pessoas, elas têm uma energia podre dentro delas, elas têm uma energia malévola, maléfica,
dentro das suas almas, dentro do seu espírito, dentro do seu coração, e essas pessoas só pensam na maldade, só pensam em produzir o mal, elas só pensam em se aproveitarem da situação para terem lucro e acham que estão tendo lucro. Na verdade, elas estão construindo um mundo ruim para se viver. E um mundo ruim para se viver, ninguém vai tirar proveito do mundo, porque está tudo ruim, né? Se está tudo ruim, não vai estar bom nem para aqueles que estão produzindo a ruindade, a maldade. Então nós temos que prestar atenção nessa proposta nova da Igreja Organológica Orgânica. Hoje eu quero propor para vocês a união em torno da luz. Luz sendo o libertamento universal superior. O libertamento universal superior. O que é o libertamento universal superior? É quando todos nós vamos nos unir em torno da mensagem positiva de bondade. Nós vamos fazer cultos ao Deus verdadeiro, nós vamos fazer cultos à deusa verdadeira, nós vamos fazer cultos à terra, que é a nossa deusa verdadeira, que é a nossa mãe verdadeira, né? É a mãe que nos pariu, porque nós somos terra, nós somos pó, nós somos poeira. Desde o começo do cosmo, nós somos poeira. Se você for, verificar com os cientistas que pesquisam a formação da vida, você vai chegar a essa conclusão. Tudo era poeira, tudo era um aglomerado de poeira. Quando houve uma grande explosão, essa explosão de energia juntou esses grãos de poeira e esses grãos de poeira se movimentaram por causa da energia enorme que essa explosão produziu e tudo se formou a partir da poeira. Então você é pó, eu sou pó, todo mundo é poeira, todo mundo vai voltar para o pó e antes de voltar para o pó, nós temos que devolver a energia que nos produziu para o universo. Essa energia que nos produziu, essa energia que nos move, nós temos que devolver em forma de bondade, em forma de produção de coisas boas. Então, nós temos que nos agrupar e nos voltarmos para a bondade. Nós temos que nos voltar para o que é bom, para o que é bem e produzir alimentos para o grupo. Cada grupo vai produzir o seu alimento, cada grupo vai produzir a sua bondade, cada grupo vai se purificar, cada grupo vai se desintoxicar e desintoxicar os seus. Né? A desintoxicação coletiva, ela promove a bondade coletiva. Então, a luz nada mais é do que o libertamento universal superior. E o libertamento universal superior é a luz. A luz transforma, a luz é que dá brilho, a luz ilumina. Venham para a luz, venham para a verdadeira luz. Não para a luz falsa, não para a luz fake, não para a luz da internet. Saia da internet. Você tem que saber expressar o seu sentimento. E o seu sentimento você expressa atuando no grupo, atuando junto no coletivo. Venha nos juntar, venha fazer parte desse grupo de luz, desse grupo da luz orgânica, da igreja organológica, da igreja orgânica. Venha produzir alimento, venha compartilhar o seu alimento. Porque olha, cá entre nós, por mais que a comida esteja boa, por mais que o alimento esteja bom, por mais que o jantar esteja bom, mas se você está comendo sozinho, não tem graça, não tem a menor graça. Então, aproveite o seu alimento, aproveite o seu jantar, mas aproveite repartindo esse alimento. Aproveite compartilhando. A ideia de repartir, ela foi muito mal utilizada na história da humanidade. Ela foi muito mal utilizada no sentido de obrigatoriedade. Não existe obrigatoriedade em compartilhar. O compartilhamento daquilo que é bom, daquilo que faz bem para você, é parte do seu eu, é parte do seu existir, do seu existimento, da sua bondade de existir, do seu prazer de existir. Então venha para a luz, produza a luz, seja você a própria luz. A luz no sentido de libertamento universal superior. Todos aqueles que nasceram depois de 1980 estão intoxicados com o veneno da maldade globalizada pela internet.
o ódio globalizado, a mentira globalizada, o golpe globalizado, o fake globalizado, tudo isso foi globalizado pela internet. Se afaste um pouco dessa maldade e globalize o bem. Leve a bondade para todos os continentes. Não é difícil, são 5 continentes, né? São 5 bondades que você vai doar, né? Então, tudo está relacionado com a vontade de se fazer o bem, a vontade de produzir a bondade. Então estamos aqui hoje para produzir a bondade, estamos aqui hoje para produzir a luz, estamos aqui hoje para produzir o libertamento universal superior. Como é que você vai fazer isso? Faça o seu grupo. Chame as pessoas para participar com você desse libertamento universal superior. Você não precisa pedir autorização para ninguém para fazer isso. Faça o seu grupo, se junte com as pessoas e marque um encontro com essas pessoas boas, em um lugar bonito, em um lugar bom, em um lugar onde tem energia positiva, energia boa. Se dê as mãos, se abrace, se ame, se beije, se ame principalmente, né? Porque se existe uma coisa que nós podemos dar sem nenhum valor, sem nenhum custo, é o amor. Você amar o outro, você ter a capacidade de ser amado, de amar o outro. O amor é algo que tem que ser dividido, compartilhado. E essa energia do amor é a energia que vai salvar toda a humanidade. É o libertamento universal superior. Você vai ser perseguido, você vai ser chamado de idiota, você vai ser chamado de bobo, de tonto, de babaca, né? Por quê? Porque o mundo hoje não está voltado para o amor, né? O mundo hoje está voltado para o lucro, para o desejo de produzir em dezenas, produzir em milhares, em centenas de milhares. Tudo o que é produzido em cópias, em milhares, né? Eles produzem carros aos milhares. 10 milhões de cópias do mesmo carro, com a mesma cor, com o mesmo cheiro, com a mesma ferramenta, com a mesma porta, com o mesmo botão. É uma idiotice coletiva isso? É uma estupidez coletiva, né? É uma estupidez coletiva. Então, assim, fuja dessa estupidez coletiva. Seja autêntico, seja você mesmo. Essa é a proposta da luz. Luz, L-U-S, Libertamento Universal Superior. Estamos lançando hoje o Libertamento Universal Superior. O que é o Libertamento Universal Superior? Quando a grande sacerdotisa falou a verdade, o mundo inteiro se rebelou contra ela e estava pronto para destruí-la. Ela só foi salva porque a bondade era maior. Porque a bondade era maior, né? E a grande sacerdotisa é a nossa mãe, é a nossa terra, é a nossa união, é a nossa verdade. Nós temos que nos unir em torno dessa verdade. A verdade é uma só. Precisamos todos de afetividade, de amor, de carinho e de cuidado. Todos nós precisamos de cuidados. Todos nós precisamos desesperadamente de estarmos juntos. A ideia de que vamos existir completamente sozinhos, vamos existir completamente solitários, é desesperadora. A ideia de que estamos sozinhos no universo é desesperadora, né? Não estamos sozinhos no universo. Isso também é desesperador, porque não sabemos com quem estamos, né? Então nós temos que descobrir a verdadeira energia positiva que existe dentro de nós todos e nos unirmos. Vamos nos dar as mãos, vamos cantar juntos. Jesus desceu a montanha, desceu da cruz feliz, comeu a banana, chupou a laranja. Jesus desceu da cruz, desceu feliz a montanha. Jesus desceu a montanha, comeu banana, chupou laranja. Jesus era feliz e venha se unir à luz.
ao Libertamento Universal Superior que estamos lançando hoje. O Libertamento Universal Superior da grande sacerdotisa verdadeira do amor. Amém? Amém, amém, amém. Hakashamalaya. Apaga-se a luz e abrem-se os portais maravilhosos, e aquele que está do outro lado do portal agora vai falar. Fala, fala aí!